Olá, bem-vindo a Fixamos. Eu sou a Solange e hoje eu tô aqui com o André do canal Cinéfilos Anônimos pra gente falar sobre A Forma da Água, tanto o filme, que ganhou agora o Oscar de melhor filme, né? Quanto o livro, que se você não sabe, ele é um filme baseado num livro. E galera, eu sou o André, eu sou do canal Cinéfilos Anônimos, eu tenho um canal que fala de cinema, então eu vim falar um pouco mais da parte técnica desse filme e dar um contexto da produção dele, falar um pouco do diretor e da estrutura narrativa do filme. Pra quem não conhece a história, A Forma da Água fala sobre uma mulher chamada Eliza, que ela é muda e ela trabalha como faxineira num instituto que faz pesquisas durante a Guerra Fria, né? Que se passa durante a Guerra Fria, esse filme. E lá ela entra em contato com um experimento que os cientistas estão fazendo lá com uma criatura que é tipo um peixe, só que um humano. Que eu chamei de peixe-homem. Eu chamo só de peixe, mas o nome dele é Deus Branquia no livro, né? No filme eu acho que eles nem chegam... Não tem nome no filme. Acho que nem chegam a falar. Mas enfim, que é um ser mágico que foi tirado da Amazônia e levado para aquele laboratório para ser estudado como uma arma, possivelmente. O filme e o livro eles são bem parecidos, porque na verdade o Guillermo del Toro, ele que dirige o filme, ele que fez o roteiro adaptado do livro, só que ele também escreveu o livro em coautoria com o Daniel Kraus. Só que tem uma diferença principal, assim, que seria a questão do protagonismo, porque o filme ele foca bastante na Eliza, apesar de também mostrar o ponto de vista dos outros personagens. E o livro, ele foca na Eliza e também no Strickland, que é o vilão do filme, né? Mas só que no livro ele talvez nem seja tão vilão quanto no filme, porque a gente, vendo o ponto de vista dele, consegue entender um pouquinho mais do personagem dele. No Oscar agora, o Del Toro ganhou como melhor diretor. Ele é um diretor que tem muito controle sobre a obra, porque ele escreve normalmente o material fonte ou os roteiros mesmo, e ele dirige o filme, então ele tem uma assinatura muito forte. Ele, por exemplo, ele dirigiu Hellboy, Labirinto do Fauno, O Círculo de Fogo, e agora ele está dirigindo seu 10º filme, que ganhou o Oscar de melhor filme, A Forma da Água. E em todos eles, ele também escreveu o roteiro. Então, assim, é um método de trabalho dele que já vem desde sempre, assim, desde seu primeiro trabalho. E outra coisa que a gente consegue perceber muito fortemente na filmografia do Del Toro é o seu cuidado, seu esmero pelo visual. Através da direção de arte, da cenografia, da maquiagem, da própria fotografia, do tratamento. Até o fato dele preferir usar maquiagem do que efeitos especiais, né? Exatamente, ele prefere usar os efeitos práticos, né, a maquiagem, materiais palpáveis nas suas composições. Por conta desse esmero, ele consegue ter uma assinatura visual impactante, e você consegue perceber isso no Forma da Água. Tem um tratamento meio azul, esverdeado, parece que aquilo adiciona um sentimento, né, e adiciona um sentido na narrativa. Você tá praticamente ali no... contribui muito pro clima, né? O clima é como se você tivesse na água, né? Pelo menos o clima visualmente falando. Isso eu acho interessante do Del Toro, que ele tem tanto essa assinatura de escritor, né, esse controle da narrativa, quanto essa sensibilidade no visual, que ele consegue dar mais camadas de significado ainda, aprofundando a capacidade de expressão do filme dele. Inclusive, uma coisa que acaba fazendo parte dessa marca do Del Toro é a temática, né? Um tema recorrente nas obras dele, que seria um jogo entre o mundo real e um mundo mítico, um mundo fantasioso, e que acabam se encontrando em algum ponto. O filme dele é como se fosse a interseção desses dois mundos, né? Sim. Por exemplo, em A Forma da Água, você tem lá pessoas reais, você tem um contexto que realmente aconteceu, acaba sendo até um contexto histórico, né? Da Guerra Fria, de tudo, das pesquisas científicas, mas você tem uma criatura mágica que é um deus, é considerado um deus lá, que realmente acaba tendo características que seriam impossíveis de existir no mundo real, mas que lá naquela história estão lá. E justamente o personagem que ele usa como elo como a ligação entre esse mundo fantástico e o mundo real são os protagonistas. No caso do Labirinto do Fauno, que é um dos meus filmes favoritos, tanto do diretor quanto assim, da vida, ele usa a menininha que faz essa ligação entre o período franquista, né, que é o plano de fundo realista. O contexto realista, o pano de fundo daquela história fantasiosa do Labirinto do Fauno.
ela faz a ligação entre a ditadura franquista com o mundo fantástico, que ela é a princesa, no qual ela é princesa. E na Forma da Água, esse personagem que faz essa ligação é a própria Eliza. Normalmente, ele coloca um personagem que ele é simpático, né, ao espectador. Ele é praticamente um personagem para despertar a empatia do espectador, justamente nessa ligação entre os mundos. Eu acho interessante. E no livro também, como eu falei, né, que você tem muito também do ponto de vista do Strickland, ele acaba tendo tipo um protagonismo compartilhado com a Eliza, ele aparece em um nível tanto quanto dela, ele é talvez tão complexo quanto ela. No livro, por ele ser assim, ele também o livro acaba mostrando também muito como aquela parte fantástica, que no caso é o Deus Branquia, né, aquele peixe-homem, como ele impacta a vida do Strickland, porque o Strickland, logo no início do filme, o peixe tá chegando e eles falam que o Strickland foi lá buscar ele na Amazônia. O livro começa com o Strickland na Amazônia, fazendo essa busca pelo Deus Branquia, e mostra como ele vai revelando um lado selvagem dele por estar ali na floresta, numa situação de ter que fazer xixi no mato, assim, coisas do dia a dia que ele não pôde mais ter. E quando ele avista o Deus Branquia, que é quando ele vai capturar o Deus, ele acaba, tipo, explodindo esse lado selvagem. É uma parte até muito interessante do livro. Como se esse lado selvagem tomasse de vez conta dele, de alguma parte dele, pelo menos. E até quando ele volta pro que ele considera ser a civilização, ele já tá com uma parte dele tomada por esse encontro com a natureza e com o Deus Branquia, que foi o estopim dessa afloração da natureza selvagem do Strickland. Então é isso, no livro ele acaba também usando o personagem do Strickland, assim como a Eliza, para mostrar como cada um deles vai reagindo ao contato com esse mundo fantástico que é representado pelo Deus Branquia. Você diz que no livro ele foca bastante nos pontos de vista principalmente dos dois personagens, do Strickland e da Eliza, mas no filme, apesar do filme ser muito mais da perspectiva da Eliza, ele mostra vários pontos de vista O filme pode não estar naquele ponto de vista daquele personagem, mas o ponto de vista do personagem é exposto na história, na trama. Por exemplo, o amigo da Eliza, que é o Richard Jenkins, que é o... Eu não sei o nome dele. Acho que é Gunther. Gunther é o nome do personagem. Ele é gay e ele tá afim de um cara de um restaurante. Então, quando ele tá lá naquele restaurante, ele começa a se insinuar um pouco mais pro cara que trabalha lá, ao mesmo tempo que tá entrando um casal de negros. E o cara é super grosseiro com esse casal de negros e aproveita o gancho e já é grosseiro com o próprio cara. Pra dar um fora no Gunther. Ou seja, ele mostra as perspectivas desses personagens e como que esses personagens sofrem preconceito ou violência gratuita, fazendo essas críticas sociais. Isso é muito comum nos filmes do Del Toro. Até no livro ele também mostra o ponto de vista dos personagens secundários, né? É interessante que ele pega personagens que são representantes de grupos minoritários, como, por exemplo, tem a Zelda, que é a melhor amiga da Eliza, que ela é negra e ela sofre racismo. Os próprios serventes daquela empresa, eles são todos representantes de grupos minoritários naquele contexto. No livro ele até fala, né, que a Zelda é negra e gorda, a Eliza é muda, o outro lá é mexicano, sei lá. No livro ele faz essas distinções bem claras. Sim, assim. E ele fala isso, tipo assim, eles são assim, sabe? O outro não tem dente, então eles são serventes por causa disso, porque as pessoas naquela empresa veem eles como escória mesmo, sabe? Uma coisa bem preconceituosa, e é deixado claro pelo Guilherme Del Toro. E isso é um jeito do Guilherme Del Toro chamar a atenção para esses problemas de um jeito crítico. A gente comentou um pouco aqui da estrutura do filme, como é que o diretor normalmente produz. Em comparação com o livro também. Exatamente. Falando do filme especificamente, de como eu achei, a minha opinião pessoal, eu acho que assim, não é um filme tão impactante, tão expressivo, com uma estilística tão aguda quanto o Labirinto do Fauno, que eu acho que é um filme melhor, mas ele ao mesmo tempo ele abraça mais as pessoas, abraçam um público maior. Então é, de certa forma, uma obra mais madura do Guilherme Del Toro. Tem crítica social, tem thriller, tem romance,
a É própria legal porque fotografia. uma grande quantidade de pessoas pode se identificar, né? Exatamente. E o que você achou de mais interessante, assim, no livro e no filme? Sobre o livro, eu acho que ele é muito, assim, a escrita dele, eu gostei muito, o texto, as frases, o jeito, as metáforas que ele usa. Eu, vendo como escritora, pensando, poxa, eu queria escrever assim. Como quase sempre acontece, o livro ele tem mais espaço para trabalhar a complexidade dos personagens. Com certeza. Isso eu acho que foi uma coisa que no livro fez muita diferença em relação ao filme. Mas, tirando isso, a história é tipo, bem parecida. Posso fazer uma criticazinha ao filme? Eu acho que, justamente por causa dessa falta de tempo, por isso que eu tô tentando aproveitar esse gancho, o desenvolver da relação da Eliza e do peixe-homem, ele é muito acelerado no início do filme, porque você precisa que eles estejam num ponto de apaixonados muito grande e muito cedo no filme. Com certeza no livro dá mais tempo pra esse desenvolvimento. Costuma ser assim, né? Quando a gente tem um filme adaptado, as coisas costumam acontecer mais rápido do que no livro, porque o livro justamente, por ser o tipo de mídia que é, né? Por ser isso aqui um livro, isso aqui o audiovisual, acaba tendo necessidades diferentes e espaços diferentes para você desenvolver. Mas é muito interessante, porque se você gosta de uma pegada autoral, você vai gostar desse filme. Se você gosta de fantasia, você vai gostar desse filme. Se você gosta de romance, você vai gostar desse filme. Pode até ser meio esquisito, mas a construção da coisa é de uma maneira tão delicada, né? E que deixa a coisa natural. E é isso então, é um filme que a gente recomenda. Se você ainda não assistiu, assista. Se você ainda não leu o livro também e quiser ler, leia. É da Intrínseca, né? Sim, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Então é mais ou menos isso que a gente tinha pra falar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você tá chegando no canal agora, se inscreve aqui. Se inscreve também no canal do André, que é o Cinéfilos Anônimos. E aqui na descrição também tem vários links de sempre, né? Tem o link do meu livro, Nossa Herói, um Tiro no Peito, que eu tô postando lá no Notepad. Tem links para as minhas redes sociais, para as redes sociais do André, vão ficar também. E links para vocês comprarem livro, inclusive eu vou deixar o link do livro A Forma d'Água, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Não fez sentido o que eu falei. Eu falei olhando pra lá. Vou repetir. Uma coisa interessante também. Você gosta de pegar a gente no contrapé, né? Você começa de repente e para de repente. Garoto.